Olá galera, tudo bem? Como vão? Então vamos para mais uma empreitada intelectual hoje. E aí, turminha, saudades, né? Dos nossos encontros semanais para interação, mas já já isso passa. Então galera, hoje, a abordagem de hoje será a evolução do pensamento geográfico, né? Passando pelo que é a geografia, o objeto de estudo de geografia e a sua evolução ao longo dos diferentes tempos, né? A evolução do pensamento geográfico ela vai perpassar pelos primórdios da geografia, né? Desde a antiguidade, passando pela Idade Moderna, até a modernidade, com a Idade Contemporânea. E o aprimoramento e sistematização da geografia na modernidade. Aí, dentro deste tópico, abordaremos determinismo, possibilismo e geografia política, ok? Mas primeiro eu quero ver se você ainda sabe o que é a geografia, qual é o objeto de estudo da geografia. Acho que eu já cansei de falar em sala de aula, né? Que a geografia é uma ciência, uma das mais importantes, né, para a discussão, para o entendimento de toda a dinâmica da superfície terrestre. E a geografia, né, segundo Paul Vidal de Lablache, né, para Vidal de Lablache, a geografia é a ciência das relações entre homem e meio, né? Ou seja, é aquela ciência que vai estudar o homem e a sua relação com a natureza que o circunda, o que ele está inserido, né? E que envolve aspectos dialéticos e fenomenológicos, ok? Então, queridos, nós vamos lá para os primórdios da geografia, onde diz o seguinte, né? Você que tem aí o material, você que está me acompanhando, grife, faça suas anotações no caderno, não deixe de anotar aquela palavrinha mais difícil, nunca escutei essa palavra. Grifa, faz um círculo, né? Transcreva ela para o caderno e pesquise posteriormente, beleza? Então, queridos, a palavra geografia, olha, vamos lá, hein? Anote aí a palavra geografia. A palavra geografia, ela tem origem na Grécia Antiga, queridos. Isso é importante frisar, hein? A palavra geografia tem origem na Grécia Antiga. E significa o termo terra, né? Geo significa terra. E grafia ou grafos significa escrever ou descrição. E logo geografia, pelas raízes etimológicas, né? Ela tem por significado a descrição da terra, beleza? Anote isso aí. E posteriormente, né, por coerente ampliação desse sentido original, tornou-se o estudo científico da superfície terrestre com o objetivo de descrever e analisar a variação espacial de fenômenos físicos, biológicos e humanos que ali acontecem. Que ali acontecem onde? No espaço geográfico, que é o objeto de estudo direto da geografia, ok? Na atualidade, queridos, a geografia é definida como o estudo das relações entre o espaço e as sociedades. Por isso, o seu estudo está conectado a outras ciências, né? A geologia, a oceanografia, hidrologia, ecologia, meteorologia, matemática, estatística, ciências sociais, economia, sociologia, história, política e daí para frente. Apesar da sistematização da geografia, como se observa hoje, né, ser algo bem recente, que remonta à modernidade, a prática geográfica esteve presente desde o surgimento da humanidade, sabia? Pois o homem sempre buscou entender o que acontecia em sua volta. A maneira de viver dos nômades, lembra dos nômades? A maneira de viver dos nômades, né, que levava as populações pré-históricas a percorrer grandes distâncias em busca de vegetação, hidrografia e relevo adequados para a sua sobrevivência, o que permitiu o conhecimento da superfície terrestre do planeta também, né? Então, a partir do acompanhamento dos nômades e
todas as características que envolviam este percurso e a sua empreitada de caminhada em busca de novos recursos, de novos subsídios, né, de uma agricultura que desse para a subsistência daquele povo, né, ela contribuiu muito, né, para que a geografia fosse sistematizada numa outra ótica, beleza? Os povos da antiguidade, como os fenícios, os gregos, os assírios e os egípcios, eram comerciantes e navegantes e buscavam novos mercados para a expansão comercial, o que tornava necessários o conhecimento dos fenômenos naturais e a descrição de rotas terrestres e marítimas. Então era necessário que o conhecimento, olha aí, da cartografia colocado em prática, né, no desenho de mapas e cartas com as rotas, para que dinamizasse, né, a travessia dos mares e o trem. Olha essa curiosidade aqui, queridos. A primeira pessoa a calcular a circunferência da Terra com bastante precisão para a época e a dividi-las em meridianos foi o grego Eratóstenes, ok? O grego Eratóstenes, ele teve uma precisão, entendeu? Para os dados de hoje, a precisão de Eratóstenes foi incrivelmente bem precisa. Porque, veja bem, olha, prestem atenção nos números. Eratóstenes, ele calculou a circunferência da Terra em 39,350, isso naquela época. A medida correta hoje, sabe quanto é? 40,110. Então Eratóstenes, ele perdeu aí, ele faltou, né, 1/10 para que ele fizesse o cálculo de forma bem precisa, mas olha o período que Eratóstenes viveu. Ele nasceu em 276 a.C., então muito mais de 2.000 anos atrás, hein? Então, queridos que estão aí, né, acompanhe comigo. Eratóstenes também, ele chegou à conclusão de que a Terra era redonda, né? Era uma geóide, era uma circunferência, olha aqui, tá vendo aqui? E a Terra nesta representação é a representação mais fiel, né, da superfície terrestre. E, queridos, historiadores, né, segundo historiadores, eles dizem que os gregos, eles aprenderam com os egípcios, que dominavam técnicas de geodésia e conheciam partes do mundo, na época restrito ao Mediterrâneo. Os gregos se preocuparam em sistematizar as informações a respeito do nosso planeta e chamavam esses conhecimentos de geografia. Olhem bem. E entre os mestres, né, da geografia para aquela época, podemos citar Estrabão, beleza? Que escreveu várias obras e especulou sobre o formato da Terra e descreveu suas experiências de viagens. Aristóteles, né? Estrabão, nascido em 63 a.C. Aristóteles, nascido em 384 a.C., né? E Aristóteles, ele afirmou que a Terra era uma esfera, hein? Hiparco, 190 a.C., criou as coordenadas geográficas, beleza? Conjunto de paralelos e meridianos. Ptolomeu, que nascido aí há 100 anos antes de Cristo, e em sua obra Almagesto, propunha o sistema geocêntrico, em que a Terra seria o centro do universo e o Sol, os planetas e as estrelas girariam ao seu redor, né? Além de conceber o primeiro Atlas. Olhem,
Olhem que curiosidade, né? Ptolomeu. Os geógrafos da Grécia Antiga ainda discutiram e registraram a classificação dos tipos de clima, vejam bem, hein? Que avanço para a época, a descrição de lugares, estações do ano e regimes dos rios conhecidos, né, até então. Entre alguns equipamentos desenvolvidos pelos gregos, encontra-se o astrolábio. Gostaria que você pesquisasse aí no seu celular, no seu computador, a imagem de um astrolábio. Sabe para que serve um astrolábio, queridos? O astrolábio ele serve para medir a altura angular de uma estrela. Beleza? Então, querido, durante a Idade Média, as respostas para os questionamentos a respeito do mundo, eles passaram a ser fornecidas pela religião. A geografia, então, perdeu força e quase desapareceu do mundo ocidental. Ao contrário do que ocorria no mundo oriental, né, lá os objetivos militares árabes e a expansão do Império Muçulmano, a geografia se desenvolveu, juntamente com outras áreas como astronomia, álgebra e geometria. Beleza? No final da Idade Média, queridos, o comércio, antes restrito ao interior dos feudos, começou a ser reativado e se expandiu. As cidades também cresciam. As cruzadas e expedições religiosas que tinham por objetivo, entre outros, a expulsão dos muçulmanos da Palestina, contribuíram para a expansão europeia em direção ao Oriente e para um maior conhecimento do continente asiático. O aperfeiçoamento da bússola no século XIV deu grande impulso às grandes navegações, né? E estas grandes navegações entre o século XV e XVIII. Nesse período, europeus, principalmente espanhóis e portugueses, lançaram-se ao oceano em busca de uma nova rota para o comércio de especiarias com as chamadas Índias Orientais, né, aqui lá no Sudeste Asiático. Foi um período de grande desenvolvimento da cartografia, ok? E, queridos, o aprimoramento, né, e a sistematização da geografia na modernidade. Como é que se deu? Vamos ver lá. No século XVI, os europeus eles passaram a realizar expedições científicas para identificar os recursos naturais e as possibilidades produtivas dos territórios recém-descobertos. Olhem o que a gente já comentou, né? 2 séculos depois, o horizonte geográfico havia se alargado ainda mais. No século XIX, praticamente todas as regiões do mundo já eram conhecidas. Esse período, entre os séculos XV e XIX, promoveu transformações na maneira de agir e de pensar dos europeus. Com base nas observações de Copérnico, Kepler e Galileu, surgiu a teoria do heliocentrismo, né? Olha aí, a teoria do heliocentrismo. O que dizia essa teoria? Essa teoria colocava o Sol no centro do sistema solar, em oposição ao geocentrismo. Pensadores como Montesquieu, Kant, Goethe e Hegel buscavam explicações integradas do mundo e se preocupavam com a questão do espaço e com a geografia social, buscando a relação entre humanidade e meio ambiente. Que lá na frente, né, Laplace, né, Laplace também defende. A geografia nesse momento apresentava 2 tendências: estudos matemáticos sobre a forma e as dimensões da Terra, a geodésia, a cartografia e a astronomia. Descrição de povos exóticos, seu modo de vida, suas atividades, seus costumes e as relações com os lugares onde viviam, né? Essas eram as 2 tendências. Os estudos matemáticos, né?
junto com as formas e dimensões da Terra, cartografia e astronomia, e a descrição dos povos exóticos, né? E também observando seu modo de vida, cultura, atividades, costumes, relações entre os lugares onde eles viviam. O século XIX é o momento em que a geografia é reconhecida como ciência. Olha aí. Ela surgiu na Europa. E surgiu na Europa o positivismo de Auguste Comte, que viveu de 1798 a 1857. Este conceito filosófico, né, o positivismo, ele afirmava que a ciência deveria se apoiar na observação, experimentação e comparação do elemento norteador. A classificação passa a ter papel importante influenciando a chamada geografia tradicional. Neste contexto, a humanidade é apenas um elemento da paisagem e as relações sociais são pouco valorizadas. É nessa época, e sofrendo forte influência da teoria evolucionista de Darwin, que surge na Alemanha, no século XIX, as primeiras sistematizações da geografia. Nesse país se instituíram as cátedras de dois geógrafos considerados os pais da geografia. Olhem bem, hein? São eles Alexander von Humboldt e Karl Ritter. Beleza? A escola alemã, caracterizada por forte determinismo, foi também onde a geografia política se sistematizou a partir das obras de Friedrich Ratzel. Beleza? Então, quem eram os chamados pais da geografia? Você anotou aí? Alexander von Humboldt e Karl Ritter. Então, posteriormente, depois da Alemanha, né, desenvolveu-se na França a escola francesa, marcada pela influência do possibilismo e dos estudos regionais. Essa escola de geografia teve em Paul Vidal-Lablache o seu principal representante. Então, Lablache era francês, da escola francesa, né? E a escola alemã Humboldt e Karl Ritter, Friedrich Ratzel também, né? E o Paul Vidal-Lablache, o francês, foi o principal expoente do possibilismo. Ele, apesar da valorização da ação humana, Lablache definiu a geografia como uma ciência dos lugares e não dos homens. Beleza? Aí vamos lá, vamos nas três linhas, né? O que diz o determinismo, o que diz a geografia política e o que diz o possibilismo. O determinismo, queridos, afirma a influência do meio sobre os homens e as sociedades. Podem ser consideradas ideias deterministas aquelas que explicam o desenvolvimento da sociedade europeia com base na influência do clima frio, né, que é capaz de forjar o caráter dos homens, laboriosos, competentes, aventureiros, guerreiros. O frio teria impulsionado esses homens a aprender a luta pela sobrevivência, segundo o determinismo, hein? Já nos trópicos, a natureza dadivosa estimularia a luta pela sobrevivência, resultando em homens mais indolentes e menos aventureiros. Isso dentro do determinismo. E agora, a geografia política. A geografia política, né, um ramo da geografia humana, tal como é estudada hoje, deriva de uma obra publicada por Friedrich Ratzel no ano de 1887 e pode ser definida como um estudo sistemático da dimensão geográfica da política. A política é que é estudada com base num ponto de vista centrado em uma abordagem do lugar e do território. E o possibilismo, queridos? Ele afirma que as sociedades, o possibilismo afirma que as sociedades modificam o meio e, desse modo, modificam-se também a si próprios. Dessa maneira, não existiria influência total
fundamental do meio sobre as sociedades e os homens, uma vez que estes procuram se adaptar às condições encontradas e, à medida que fazem isso, modificam sua espacialidade, sua sociabilidade e suas condições de existência. Ok? Então, determinismo, geografia política e possibilismo. O determinismo e o possibilismo são duas fortes correntes, né, da geografia que eu gostaria que vocês anotassem aí. Volte um pouquinho, né, sobre o que é o possibilismo, sobre o que defende a corrente determinista, o que defende a corrente possibilista, né, dentro das duas escolas, as alemãs e as francesas. E, queridos, a geografia na idade contemporânea, né? As intensas transformações sociais, econômicas e políticas do século XX, como as guerras mundiais, os antagonismos ideológicos e políticos e os avanços tecnológicos, eles refletiram intensamente no campo das ideias e também de maneira de a geografia interpretar e conceber explicações para o mundo contemporâneo. Entre os pensadores que se destacaram no início do século XX, podemos citar o francês Max Sor, o qual afirmou que a geografia deve estudar as diferentes maneiras de a humanidade organizar o seu meio. Existia, entretanto, entre os geógrafos, o desejo de fazer geografia um estudo mais científico, o que levou à adoção da estatística e da matemática como recursos de apoio. Queridos, surgiu então a chamada geografia quantitativa, que propunha a criação de modelos ou de fórmulas matemáticas para melhor explicar os fenômenos com o uso de gráficos e tabelas. Essa maneira de se praticar geografia foi muito criticada, pois muitos achavam que ela não considerava os aspectos da realidade, ou seja, não se preocupava com a resolução dos problemas sociais. Na segunda metade do século XX, a desigualdade, queridos, na distribuição da riqueza, isso verifica-se até hoje, já visto, o atraso econômico e a dependência tecnológica foram fatos analisados pelos geógrafos. E isso vai cair dentro do objeto de estudo de geografia, a dinâmica do espaço geográfico e como que a sociedade, ela se apresenta, como é que ela se desenvolve nas diferentes regiões do espaço. Então, o atraso econômico e a dependência tecnológica foram fatos analisados pelos geógrafos. E entre seus pensadores destacava-se Yves Lacoste, que em uma de suas obras fez críticas à geografia tradicional, afirmando que esta sempre existira a serviço da dominação e do poder. Surgiu então uma corrente mais crítica e comprometida com transformações sociais. Foi a chamada geografia marxista ou crítica, que passou a propor uma corrente geográfica mais atuante, que pudesse oferecer instrumentos para a compreensão e a intervenção na realidade social. O centro das preocupações passou a ser as relações entre a sociedade, o trabalho e a natureza, na apropriação dos recursos e na produção de espaços diferenciados. Enfim, a geografia assumiu um papel, um caráter politizador e de denúncias. Por isso que nós, geógrafos, somos mais críticos. Nós temos uma visão ampla, uma visão mais acima dos fatos. A gente busca entender a origem, do fato primeiro, antes de externar alguma opinião. Nós, geógrafos, professor Átila, e todos os demais acadêmicos da cadeira, e você que quer ser também, a gente olha os fatos, eu costumo dizer, a gente olha de helicóptero os fatos, para depois nós identificarmos o problema lá embaixo. O problema pode ser esse, e a solução pode ser aquela. Então, a gente costuma sair do meio da aglomeração da multidão, no meio do aquecimento, da discussão,
para observar de um ponto mais distante, porque todo ponto de vista, eu costumo dizer em várias aulas, inclusive de história, todo ponto de vista é a vista de determinado ponto. Então, o seu ponto de vista pode não ser o ponto de vista do colega que está do lado, ou do colega que está do outro, ou do colega que está um pouco mais acima, né, geograficamente falando. Então, o ponto de vista depende de onde o observador está fazendo aquela observação do fato. Então temos que tomar muito cuidado. Então, queridos, no final do século XIX e início do XXI, no final do século XX e início do XXI, a geografia incorpora novas tecnologias para obtenção, organização e análise de dados e de imagens. A ciência geográfica passa a utilizar computadores, satélites e estatísticas para compreender as dimensões e a organização do espaço e as transformações da superfície terrestre. No Brasil, o maior expoente da geografia foi Milton Santos, que propôs a discussão do espaço social, que é histórico, dinâmico e fruto do trabalho e da produção da humanidade. Milton Santos afirma que a geografia deve estudar o espaço e as relações que nele ocorrem, sendo, portanto, um canal de reflexão para uma ação transformadora. Conclui também que, apesar de o espaço geográfico ser construído pelos homens e mulheres por meio do trabalho, não são todos os que se beneficiam dos frutos desta construção. Olha, Milton Santos já olhando, né, a sociedade por cima para externar alguma análise. Hein? Atualmente, a geografia caracterizava-se por grande pluralismo, tendo incorporado preocupações pertinentes à economia, política do espaço, a questão cultural, além das clássicas preocupações geopolíticas, geoeconômicas, populacionais, ambientais e daí para frente. Assim, desde sua sistematização, a partir do final do século XVIII até os dias atuais, pode-se dizer que os principais objetos de estudo da geografia são 3, hein? Anotem aí. A superfície terrestre, a diferenciação das áreas e as relações entre homem e meio, e as relações entre sociedade e natureza. Beleza? Então, por favor, anotem, voltem quantas vezes forem necessárias e façam seus apontamentos, que a gente já volta com o andamento do que a geografia em todo o seu processo evolutivo, né, com as considerações dos gregos, com o apoio dos gregos, com o apoio dos alemães, dos franceses, com o apoio de um grande expoente da geografia no Brasil, Milton Santos, que aliás ele é o autor deste livro, um dos livros de Milton Santos, né? Manual da Geografia Urbana, entendeu? E, queridos, vamos continuar, né? Parabéns pela interação, parabéns por até aqui ter assistido, voltado quantas vezes foi necessário para pegar as informações. Lembre-se dos tópicos: possibilismo, determinismo, geografia política. Aí tem os expoentes destas áreas, as principais escolas aí que aqui foi abordada, a francesa e a alemã. E vamos que vamos, hein? Sucesso!